11. Glória a Deus. Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo de número 24. Glória a Deus. Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo de número 11, a partir do versículo 24. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, com base nesse texto, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. Glória a Deus, já justificando a ausência do nosso pastor, foi atender um compromisso ali na Assembleia de Deus de Rocha Miranda, que está em festividade. E o nosso pastor foi lá prestigiar os nossos amados irmãos que estão prestigiando, né? Nós estamos festejando, se não me falha a memória, meus irmãos, acho que é o centenário, se não falha a memória lá, né, pastor Manuel? Acho que é o centenário lá, igreja amada, do nosso querido amigo pastor Adilson Rangel. João capítulo 11, verso 24, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse, pois, Jesus, pois, quando a viu a chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha posto uma pedra sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei te dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E os que estava morto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Amém? Curve a sua cabeça, amados, Senhor Deus. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Deus amado, e queremos e te suplicamos neste momento que o Senhor continue a falar aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Usa-me, ó Deus, por graça e bondade e misericórdia para transmitir, Senhor, a tua palavra para a tua igreja nesta noite. Fala os corações, ó Pai amado, teus filhos que aqui estão presentes, aqueles que nos assistem, Senhor, através do nosso canal, Senhor Deus, do YouTube. Pai amado, que a tua palavra possa alcançar corações nesta noite. Assim, ó Deus querido, te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podes assentar, meus irmãos, sente glorificando, sente-se adorando o nome do Senhor.
Meus irmãos, nós estamos no ano do milagre e nós temos tratado e abordado muito acerca deste assunto em nossos cultos, né, nos nossos cultos de ensino, escola bíblica dominical. Em todos os cultos nós temos procurado abordar esse tema muito importante. E quando eu estava, meus irmãos, orando e pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos nesta noite, o Senhor me fez lembrar deste grande milagre que Jesus ele operou durante seu ministério terreno. E o Evangelho de João, meus irmãos, para a gente até compreender um pouco o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, o Evangelho de João, ele difere dos demais evangelhos sinóticos, né, ou semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. Porque João, ele vai apresentar Jesus, né, como Deus, vai dar uma ênfase muito maior à divindade de Cristo. Quando nós observamos o próprio versículo 1 do capítulo 1, João já inicia o evangelho narrando que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E durante todo o seu evangelho, nós vamos ver algumas particularidades que apenas João ele menciona. Inclusive este milagre que nós vamos refletir nesta noite, que foi efetuado pelo Senhor, apenas João ele relata esse milagre. E este evangelho, meus irmãos, ele foi escrito aproximadamente dos anos 80 e 95 depois de Cristo. E João, ele escreve este evangelho direcionado à igreja com o propósito, né, de consolidar os fundamentos da fé cristã, né, daqueles irmãos daquela época, durante o período de muita perseguição, né, que a igreja sofria naquela época. Então João escreve o seu evangelho e dentro dessas particularidades que João menciona, e apenas João menciona no seu evangelho, nós vamos encontrar, meus irmãos, que 7 vezes João ele registra a palavra eu sou, Jesus dizendo que eu sou, né, demonstrando a sua divindade. João também ele vai destacar 7 sermões que Jesus ele ensina, né, na narrativa do seu evangelho. João destaca esses 7 sermões. E também João ele destaca apenas 7 milagres que Jesus ele opera durante o seu ministério. Nós sabemos, e o próprio João ele expressa isso no último versículo do seu evangelho, que muitos outros milagres Jesus ele operou, mas se todos os livros do mundo não caberiam, né, a quantidade de milagres que Jesus havia, e sinais que Jesus havia operado durante seu ministério terreno, que durou aproximadamente 3 anos e 6 meses. Irmãos, e dentre esses 7 milagres que Jesus ele operou, nós vamos nessa noite refletir neste milagre que foi a ressurreição de Lázaro, e foi o último milagre que João lhe narra no seu evangelho, que está no capítulo 11, do capítulo 11 até o versículo 57, que a partir do versículo 45 é a continuidade desse milagre e os efeitos também causados por esse milagre, porque nós vamos perceber que os religiosos da época começam a conspirar, e os judeus, para tirarem a vida de Jesus, porque muitos judeus passaram a crer no Senhor depois desse milagre extraordinário que Jesus ele opera. Mas, irmãos, o que eu quero trazer nessa noite, que o Senhor ele quer falar aos nossos corações nessa noite, baseado neste milagre, são algumas lições que nós podemos extrair, né, do contexto que esse milagre ele acontece. E algumas lições, inúmeras poderíamos, acho que dezenas poderíamos extrair desse milagre extraordinário que Jesus opera. Mas eu quero destacar alguns aqui nesta noite, para, meus irmãos, compreendermos também um pouco da nossa trajetória na face da terra, a nossa trajetória enquanto cristãos, e estamos caminhando, peregrinando, na expectativa de que muito em breve nós sairemos dessa terra, nós cumpriremos o nosso objetivo e nos encontraremos com o Senhor. Irmãos, e a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite, que é baseado neste texto, é que todo milagre, ele precede, né, com algumas situações na vida, que às vezes se nós não nos atentarmos, nós corremos o risco de desanimar, de perder a fé. Isso por quê?
Porque, meus irmãos, todo milagre que acontece precede, às vezes, de uma situação adversa, precede de uma situação complicada. Foi exatamente o que aconteceu com Lázaro. Porque Lázaro, antes dele morrer, ele adoece. E aquela doença já provoca angústia no coração das suas irmãs, angústia no seu coração, provoca, meus irmãos, preocupações, e tanto é que eles enviam uma mensagem onde Jesus estava dizendo: mestre, seu amigo Lázaro, ele está doente. Então, irmãos, esse processo para que um milagre aconteça nas nossas vidas, para que alguns milagres aconteçam na nossa vida, às vezes ele vem primeiro e acontece primeiro algumas situações difíceis que nós podemos compreender. Mas o que Deus, meus irmãos, ele quer nos ensinar, né, com todo esse processo. E eu até anotei algo muito interessante que o Senhor colocou no meu coração, que, meus irmãos, sobre a didática do processo do milagre. Porque, meus irmãos, esse processo até chegarmos ao milagre, até chegar à realização do sonho, algumas coisas vão acontecer e nós precisamos compreender o que Deus quer nos ensinar durante esse processo. O que Deus está nos ensinando durante esse processo que nós enfrentamos até alcançarmos, né, o milagre. Porque, note bem, antes de alcançarmos a cura, o diagnóstico chega antes, dizemos que nós estamos doentes. Quando até a porta se abrir, o desemprego chega antes, bate a nossa porta. Até, meus irmãos, a chegarmos à realização do sonho de cursar um nível superior, uma faculdade, tem um processo lá da formação das aulas, do esforço que nós precisamos ter de noites em claro para estudar. Ou seja, esse processo, ele na maioria das vezes vai ser um processo árduo, um processo difícil, que nós, irmãos, necessariamente teremos que passar. E, aliás, inevitavelmente teremos que passar. Não tem como alcançarmos algo na nossa vida sem passarmos por esse processo. E o que nós precisamos compreender? As lições que nós iremos aprendendo durante esse processo. E aí precisamos compreender, meus irmãos, que esses processos vão trazer maturidade para a nossa vida, vai trazer experiências para as nossas vidas, vai trazer, meus irmãos, intimidade, vai estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Irmãos, observe, o pastor Miguel Ângelo, sempre prega aqui na nossa igreja, fez um comentário muito interessante, que eu estava me lembrando hoje, ele falando a respeito do cativeiro babilônico, né, que foram os frutos que a nação de Israel, né, produziu depois do cativeiro. Porque a nação de Israel, o povo judeu, se vê que depois do cativeiro, nunca mais eles cometeram o pecado da idolatria. Isso por quê? Porque eles aprenderam com o processo dos 70 anos do cativeiro. E aí, meus irmãos, enquanto eu estava refletindo nesta palavra, e aí eu fiz essa pergunta para mim: quais são os frutos que eu estou produzindo nesse processo, meus irmãos, didático que Deus tem permitido atravessar? Meus irmãos, quais os frutos que eu tenho produzido nesse processo desta didática de Deus na minha vida até chegar no milagre? Quais são as lições que eu tenho aprendido e quais são os frutos que eu tenho produzido? É fruto de confiança no Senhor? É um fruto, meus irmãos, de conversão daquilo que eu estou fazendo de errado? E às vezes Deus nos coloca nesse processo para a gente ajustar o nosso caminho, ajustar a nossa postura, ajustar a nossa conduta, ajustar, meus irmãos, o nosso relacionamento com Ele. E nós precisamos compreender que esses processos, Deus, Ele está nos ensinando e está, meus irmãos, com o objetivo de nos fazermos melhor. E foi exatamente também o que aconteceu aqui com todas as pessoas, aliás, com algumas das pessoas que estavam envolvidas nesse contexto. Primeiro foram os discípulos. Nós observamos, meus irmãos, que os discípulos, eles foram ensinados que quando chega a notícia, o Senhor o pedido, o Senhor começa a dialogar com os discípulos. E dado o momento, Jesus fala para os discípulos assim: olha, Lázaro dorme. E aí os discípulos falam: se dorme, então tá bom, e vai despertar do sono. Não, deixa eu dizer uma coisa bem clara para vocês. Ele morreu. E eu folgo que vocês estivessem aqui para que vocês crescem, para que vocês venham crer naquilo que eu vou fazer. Então, irmãos, as pessoas que estavam envolvidas começaram a aprender. E estavam aprendendo com essa situação.
Agora, irmãos, um detalhe muito importante que eu quero compartilhar com os irmãos, e isso está lá no versículo de número 4 do capítulo 11, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 4, versículo 4 do capítulo 11. Jesus, ouvindo isso, quando Jesus recebe a mensagem, ele diz o seguinte, ó: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus está deixando bem claro para os discípulos quando chega a mensagem: olha, essa enfermidade aí não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado. E aí, meus irmãos, deixa eu trazer um lembrete e uma lição nesse processo didático que você talvez está atravessando, ou que eu estou atravessando, nós estamos atravessando, nesse processo que estamos, em direção àquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, nos milagres que ainda vão acontecer. Meu irmão, isso que está acontecendo na sua vida não é para a sua morte, não é para a sua destruição, não é para a sua derrota, não é para a sua vergonha, não é, meus irmãos amados, para nada disso, senão para que o nome do Senhor ele seja glorificado através da sua vida. É para que o nome do Senhor ele seja exaltado lá no seu trabalho, é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua família, é para que o nome do Senhor ele seja glorificado através da sua vida. Agora nós precisamos atentar, meus irmãos, em algo muito importante a refletirmos. O propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado, mas isso está condicionado em como eu vou reagir a isso. Está condicionado a forma como eu vou reagir a esse processo de Deus. Se eu verdadeiramente confio, eu acredito, eu tenho a plena convicção que a minha vida está no controle de Deus, independente do que está acontecendo, independente da circunstância, independente, meus irmãos, da notícia que chegou, eu vou continuar confiando, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar engrandecendo, eu vou continuar buscando ao Senhor, eu vou continuar servindo a Ele, eu vou continuar temendo a Ele, eu vou continuar sendo fiel a Ele. Irmãos, se fizermos dessa forma, certamente o nome do Senhor será glorificado, porque o milagre ele vai acontecer na sua vida. Agora, se fizermos, meus irmãos, contrário a isso tudo que eu disse, se murmurarmos, se questionarmos, se em vez de permanecermos fiéis, abandonarmos ao Senhor, deixarmos de fazer a sua vontade, aí, meus irmãos, o nome do Senhor não será glorificado nas nossas vidas. Não será. Porque Deus, irmãos, tudo que Deus ele permite acontecer tem esse objetivo, que o nome dele seja glorificado, que o nome dele seja exaltado. Lembra que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção para compreendermos esse processo, essa didática desse processo, porque se nós não compreendermos isso, abandonamos a fé. Murmuramos contra o Senhor, nos desesperamos, nos angustiamos, perdemos, meus irmãos, o controle, perdemos a calma, ficamos ansiosos, ficamos angustiados. E aí, meus irmãos, com tudo isso, não tem como o processo ele ser concluído da maneira que Deus ele desenhou, Deus ele projetou para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, preste atenção nessa história, nós conhecemos, eu quero aqui nessa noite somente relembrar. Observe que Deus, que Jesus, ele projetou tudo exatamente como deveria acontecer para que o nome deles fosse glorificado e os judeus passassem a crer nele como Deus, como Senhor. Meu irmão querido, minha irmã amada, a sua vida foi projetada pelo Senhor, a sua história foi desenhada pelo Senhor, a nossa história ela está nas mãos do Senhor, a nossa história está sendo conduzida pelo Senhor e nós precisamos manter essa convicção firme, para que possamos passar por esse processo. Outra coisa importante a ser destacada aqui nessa minha palavra é que esse processo, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Essa fase que talvez você está vivendo, que você jamais gostaria de estar passando, fique tranquilo, minha irmã. Tranquila, minha irmã. Fique tranquilo, meu irmão. Vai acabar. Aleluia. Vai passar. Irmãos, um dia chega o fim. Não há nada nessa vida que há para sempre.
nem o nosso sofrimento e nem também a nossa alegria. Que até às vezes o momento de alegria é passageiro, nós estamos alegres, daqui a pouco vem a notícia ruim, a gente volta às lágrimas. Ou às vezes nós estamos chorando, aí vem o sorriso, como o salmista ele descreve no Salmo 30, versículo de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E a Bíblia dizendo para mim e para você, meus amados, o desse tempo que todas as coisas foram determinadas por Deus, meus irmãos, conforme Eclesiastes também relata para nós. Então tem um tempo, irmãos, mas enquanto esse tempo está passando, talvez o teu tempo, o nosso tempo nesse exato momento, seja um tempo de choro, um tempo de lágrima, um tempo, meus irmãos, talvez de dificuldade, um tempo de sofrimento, mas querido, aleluia, entenda, é Deus ensinando para você alguma coisa, é Deus nos ensinando, meus irmãos, a sermos maduros, é Deus nos ensinando, meus irmãos, a sermos dependentes dEle, é Deus nos ensinando a confiar mais nele, é Deus nos ensinando que Ele está no controle de todas as coisas, é Deus, meus irmãos, nos ensinando a nos relacionar muito mais com Ele. Então entendamos os processos da vida, aleluia. E aí algumas lições aos discípulos estavam recebendo esse ensinamento. E aí Jesus chega até Betânia, até a aldeia de Betânia, onde estava Marta e Maria. E aí durante o diálogo, irmãos, principalmente com Marta, que saiu antes até o encontro do mestre. E, claro, com a dor, seu irmão já tinha morrido 3 dias. 4 dias, aliás. E aí, no coração de Marta não havia mais esperança. E ela encontra com o Senhor: meu mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí o Senhor, meus irmãos, responde para ela, Marta, foi o texto que lemos: o seu irmão há de ressuscitar. E aí, meus irmãos, o primeiro versículo que lemos, Marta disse algo para o Senhor: Senhor, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E aqui Marta está demonstrando algo que certamente ela havia aprendido com o Senhor, acerca da ressurreição, acerca das coisas futuras, acerca, meus irmãos, daquilo que iria suceder, meus irmãos, num tempo futuro, um tempo bem distante. Mas aí Jesus, irmãos, traz uma resposta para Marta, dizendo para ela, versículo 25, disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E sabe que Marta estava dizendo, sabe que Jesus estava dizendo para Marta nesse instante, meus irmãos, com essa palavra: Marta, eu sou o dono do tempo, eu sou o dono do passado, eu sou o dono do presente, eu sou o dono do futuro. E aquilo que eu vou fazer nesse momento vai ser para agora, para já. E aí, meus irmãos, eu quero liberar uma palavra para o seu coração nesta noite, que talvez, meus irmãos, a circunstância está tentando colocar no seu coração desespero, ou a expectativa, ou a perspectiva, aliás, de que algo vai acontecer somente daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. Meu irmão, o nosso Deus, Ele é atemporal. O nosso Deus, meus irmãos, tanto faz, o pastor Manuel falou isso aqui hoje, para Deus tanto faz um dia, um ano, 1000 anos. Irmãos, o tempo de Deus não é o Cronos, que tem 24 horas no dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, e no ano bissexto 366, não. Meus irmãos, o dia que Deus decidir operar na sua vida, o milagre acontece, ponto final. O milagre sucede, ponto final. Irmãos, Deus, Ele é o Deus de hoje, Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus eternamente. Na Ele não há sombra de variação. E por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Para que você, nesse processo, nessa didática que você está atravessando na presença do Senhor, permaneça confiando, porque o milagre vai acontecer. Permaneça confiando, a solução do problema vai chegar. Permaneça confiando, Deus vai continuar cuidando da sua casa. Permaneça confiando, Deus vai mudar essa história. Permaneça confiando, aquilo que não está patente às suas mãos, Deus, Ele é poderoso para realizar, para fazer, porque Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Não se desespere, não se preocupe, não se angustie. O nosso Deus não está preso ao tempo.
Isso vai acontecer ano que vem, só na virada do ano, só 2023. Isso na nossa perspectiva. Mas na perspectiva de Jesus, será que isso é uma verdade? Se ele decidir, hoje ainda o milagre acontece na sua vida. Irmãos, foi lido aqui nesta noite, Jeremias 33, versículo 3, e vai anunciar coisas grandes, coisas firmes, aleluia, que você ainda não sabe. Aquilo que vai fugir da sua expectativa e da minha. Aquilo que vai fugir, meus irmãos, daquilo que nós estamos esperando, da nossa perspectiva, vai fugir. Porque, meus irmãos, Deus, ele faz coisas extraordinárias para mostrar que ele é Deus, como aconteceu neste milagre. Aleluia. E aí, irmãos, meus irmãos, Jesus se encontra com Marta, com Maria. E Jesus, ele pergunta: onde puseste? E aí, Senhor, vem ver. E o Senhor foi até o local onde estava sepultado Lázaro, seu amigo. E Jesus, ao chegar, meus irmãos, naquele local, Jesus, ele dá 3 ordens que eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos. Na verdade, só te relembrar que Jesus, ele dá neste milagre, e 2 dessas ordens, ela está condicionada à nossa ação, à nossa obediência, à nossa predisposição em obedecer, e uma está no campo sobrenatural, que é aquilo que só Ele pode fazer, aquilo que só o Senhor pode realizar. A primeira está no versículo 39. Jesus dá uma ordem: tirai a pedra. Os sepulcros naquela época eram uma espécie de uma caverna, e geralmente colocava-se uma enorme pedra na frente dos sepulcros. E quando Jesus chega e vê aquela pedra, Jesus, ele dá aquela ordem para aquelas pessoas que estavam presentes: olha, tirai a pedra. Pergunta aos irmãos: Jesus, ele tinha poder para remover a pedra com o seu poder, sim ou não? Sim. Ele é Deus. Ele deu uma ordem e o vento e o mar se acalmou. Ele poderia. Mas ele aqui está ensinando, meus irmãos, que a mudança da nossa história, que um milagre para acontecer nas nossas vidas, em alguns momentos, ou se eu posso assim dizer, na maioria dos momentos, precisará que eu e você façamos algo. Vai precisar que nós tenhamos algumas atitudes. Irmãos, e tirar a pedra, nesta ocasião, não era somente tirar algo físico que estava impedindo de Jesus ter acesso ao defunto. Há um contexto muito grande em torno desta ordem: tirai a pedra. Porque a partir do momento que aquelas pessoas foram em direção àquela pedra, e provavelmente fazendo um esforço muito grande para remover, eles estavam dizendo assim: eu estou confiando naquilo que ele está me falando. Eu estou acreditando naquilo que ele está me falando, que alguma coisa vai acontecer. Irmãos, provavelmente, inclusive para a irmã do defunto, você vê a indagação de Marta: Senhor, já cheira mal. Já cheira mal, Senhor. Como é que o Senhor manda tirar a pedra? Jesus: Marta, eu não te falei lá atrás, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, talvez algumas ordens que Jesus está dando para vocês parecem absurdas. Algumas ordens que Jesus traz para nós parecem, meus irmãos, muito absurdas, loucas. E foi lido aqui nesta noite que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para você, para mim,
é o poder de Deus. Irmãos, é aquilo que a palavra do Senhor está falando, está ordenando para que eu e você venhamos fazer, faça. Porque depois que você fizer, depois que eu fizer, Deus, Ele vai manifestar a sua glória nas nossas vidas. Ô irmão amado, aleluia, a ação de Jesus era de Jesus ressuscitar, mas de tirar a pedra é minha e é sua. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, eu confio, Senhor, que o Senhor vai fazer. Eu confio, Senhor, que o Senhor vai realizar. Eu confio, Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer. Irmãos, e nessa noite Deus trouxe essa palavra para os nossos corações, para mim, para você, para dizer que algumas pedras precisam ser removidas da nossa vida. Algumas atitudes de tirar a pedra precisa ser removida. Literalmente, na história bíblica, era uma pedra na frente do sepulcro que estavam impedindo o milagre. Mas talvez, para algumas pessoas que aqui estão, para mim, essa pedra pode estar, talvez estar posta no meu coração. E é uma pedra chamada ressentimento. Que Jesus está dizendo assim, ó, tira ela. Alassuri querer manarassai. É uma pedra que está posta, irmãos, no meu coração e está impedindo de Jesus operar o milagre que Ele quer operar. Impedindo um relacionamento que foi construído ao longo dos anos, mas alguma coisa aconteceu e essa pedra foi posta no meu coração. E eu insisto em manter ela no meu coração, mas Jesus, Ele está falando comigo, contigo nesta noite, remova essa pedra, porque eu quero fazer algo glorioso na sua vida. Remove essa pedra, que eu quero fazer algo glorioso na sua vida. Irmãos, se aquelas pessoas não removessem a pedra, ali seria o final da história de Lázaro. Irmãos, e o Espírito Santo está falando com algumas pessoas nessa noite. Se você não remover essa pedra, você não conseguirá ser feliz. Deus não vai realizar aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Então nessa noite, remove essa pedra de ressentimento. Peça perdão a essa pessoa. Libere o perdão para essa pessoa. Porque Deus, Ele quer fazer coisas gloriosas na sua vida. Remove essa pedra. Aleluia. Remove. Sabe outra pedra que nós precisamos remover? A pedra da incredulidade. Que nós olhamos para a circunstância e aí a pedra da incredulidade se coloca diante dos nossos olhos, a gente não consegue enxergar o sobrenatural. Nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas nesta noite o Senhor está dizendo assim, ó, remove essa pedra. E deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, essa pedra quem deve remover sou eu e é você. Porque às vezes nós ficamos pedindo, Senhor, arranca essa pedra, tira essa pedra. Mas Deus lá do céu está dizendo, falando para mim e para você, ei minha filha, ei meu filho, é você que tem que tirar. Eu estou aqui pronto para fazer o milagre. Eu estou aqui pronto para mudar a história. Eu estou aqui pronto para abençoar. Eu estou aqui pronto para realizar. Mas essa pedra você precisa remover. Você que tem que remover, eu que preciso remover. Porque, irmãos, Deus não vai fazer aquilo que é para eu e é para você fazer. Não vai. Agora, aquilo que é para Ele fazer, fique tranquilo. Fique tranquila. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não mente. A sua palavra jamais volta vazia. Foi o que aconteceu. Quando aqueles homens tiraram a pedra, aquelas pessoas tiraram a pedra, Ele deu a segunda ordem. Lázaro, vem para fora. Oh, aleluia. Lázaro, vem para fora. Oh, glória a Deus. E essa segunda ordem, meus irmãos, aqui não dependia de ação humana, até porque quem é um homem que pode restaurar o corpo depois de 4 dias em estado de decomposição? Quem é o melhor cirurgião, quem é, meus irmãos, o melhor médico do planeta que pode tornar um corpo em estado de decomposição? Quem é esse homem que pode fazer algo desse tipo? Nenhum homem na face da terra, por mais sábio, mais conhecedor que seja, não tem como fazer. Isso está, meus irmãos, está somente
nos atributos de Deus, somente Deus pode fazer isso. E aí, meus irmãos, ele demonstra, e é o Senhor Jesus demonstrando o seu poder, mostrando a sua divindade, restaurando aquele homem que estava em estado de decomposição, e dá uma ordem para ele: Lázaro, sai para fora. Ei, meu querido, deixa eu te lembrar uma coisa nesta noite: aquilo que você não está conseguindo fazer, olha, não se preocupe, continue confiando. Daqui a pouquinho, continue perseverando, porque daqui a pouquinho uma ordem vai ser liberada lá do céu, uma ordem vai ser liberada lá da glória, uma ordem vai ser liberada do trono do Senhor. E Isaías, mesmo no seu capítulo 43, versículo 13, ele diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? O que é essa enfermidade diante do poder de Deus? O que é esse desemprego diante do poder de Deus? O que é essa rebeldia dos seus filhos diante do poder de Deus? O que é, meus irmãos amados, essa porta fechada diante do poder de Deus? O que é esse problema diante do poder de Deus? O que é esse gigante diante do poder de Deus? O que é a morte diante do poder de Deus? Quando ele dá uma ordem, meus irmãos, o inferno, o céu e a terra estremecem, aleluia. E eu quero acreditar que nesta noite, Deus, ele está dando uma ordem ao teu respeito, ao meu respeito, para liberar um milagre na sua vida, para liberar um milagre na sua casa, liberar um milagre na sua família, liberar um milagre nas nossas vidas, na nossa história. E quando ele libera uma palavra, ninguém pode impedir. Aleluia. Aquela ordem, a morte teve que obedecer. Oh, glória a Deus. Os ossos tiveram que obedecer. O corpo teve que obedecer, que estava em estado de decomposição. Quando ouviu aquela ordem, falou assim: ó, ei, está decompondo? Volta a se compor. Está cheirando mal? Volta a ter o perfume bom. Tem uma ordem lá do céu. O doador da vida, o autor da vida, aquele que lá, no princípio, quando soprou, quando desceu e com suas mãos formou o homem do barro, é ele que está dando a ordem. Ei, morte, ele que está ordenando para ele sair para fora. Então vai embora, bate em retirada, ele deu uma ordem para eu sair para fora. Ei, meu irmão, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ei, você, nós precisamos compreender isso nesse processo, que nada e nem ninguém pode, aleluia, conter com a ordem de Deus, aleluia, na minha direção e na sua direção, quando ele quer operar o milagre. O inferno tem que bater em retirada, a enfermidade tem que bater em retirada, a rebeldia tem que bater em retirada, o desemprego tem que bater em retirada, os demônios tem que bater em retirada, o inferno tem que bater em retirada. Irmãos amados, nada pode, meus irmãos, contra a voz do Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Nada. E nós precisamos permanecer confiando nisso, irmãos. Nós temos que caminhar nesse processo que nós estamos tendo, nessa expectativa, nessa esperança. Hoje, a ordem de Deus não veio, mas daqui a pouco virá. É por isso que o mundo não nos entende, irmãos. E eu quero voltar de novo à leitura. Chama a gente de louco, porque para eles é loucura. O negócio está difícil. Rapaz, desiste de servir esse Deus. Não, rapaz, vou desistir por quê? Daqui a pouquinho ele vai dar uma ordem. Mas está desempregado há muitos anos, mas não se preocupa não, daqui a pouco ele vai mandar uma ordem. Mas o médico disse que não tem jeito. O médico disse, mas o médico dos médicos não falou nada ainda. Daqui a pouco vem a ordem dele, fica despreocupado. Oh, aleluia. Oh, irmãos, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A resposta que eles disseram para Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Não precisa nem te responder, Nabucodonosor. Não vamos servir os seus deuses. Deus, ele é poderoso para nos livrar. Mas se não, fica sabendo, não vamos te adorar. Oh, irmão, nós precisamos ter essa confiança. Oh, aleluia. Nós precisamos ter essa perspectiva. Irmãos, Deus, ele jamais vai nos abandonar. Deus, ele jamais vai nos deixar desamparados.
Deus jamais vai nos deixar sozinhos, irmãos. A palavra do Senhor, e um texto que eu sou apaixonado, é Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, não apenas alguns momentos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o Senhor está contigo, e neste momento, nesse processo, nessa fase que você está atravessando, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, Ele está nos ensinando, Ele está nos fazendo amadurecer, Ele está nos dando experiência para algo glorioso que ainda Ele vai fazer. Aleluia. E por fim, meus irmãos, versículo 44, foi outro versículo que lemos. Jesus dá uma ordem, Lázaro ressuscita, sai para fora. E aí Jesus dá a terceira ordem: desligai-o e deixai-o ir. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todos nós que aqui estamos, ouvimos essa mesma voz do Senhor: vem para fora. Nós somos igreja, né? O termo hebraico igreja, chamados para fora. Ouvimos essa voz gloriosa e saímos para fora. Só que alguns momentos nas nossas vidas, ou se eu posso assim dizer, em quase todos, Jesus liberou essa ordem. E essa ordem foi para as pessoas que estavam ali assistindo aquela cena: olha, desligar e deixar eu ir. E sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Lázaro teria condições de sozinho, de se desamarrar? Sim ou não? Tinha, irmãos? Com as mãos amarradas, como é que ele ia desvencilhar daquelas faixas? Como? Não tinha como. E aí sabe o que a Bíblia me ensina? Que eu preciso do meu irmão. Eu preciso de outras pessoas. Irmão, nós somos seres sociais. Essa questão de se enclausurar, de se isolar das pessoas, quem promove isso é Satanás, que quer colocar você de canto, minha irmã e meu irmão, te isolando para você ser uma presa fácil para ele. Mas, irmãos, Deus nesta noite trouxe essa palavra para o seu coração, para o meu, para dizer: ei, você precisa de alguém para desatar e deixar você ir. Eu preciso de alguém para me desatar e me deixar ir. Nós precisamos de alguém para nos desatar, meus irmãos, para que nós venhamos continuar caminhando, continuar marchando, continuar seguindo a nossa vida. Nós precisaremos de alguém, porque sozinho nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Porque, meus irmãos, e note, Jesus não poderia fazer isso? Sim ou não? Sim, né? Jesus poderia ir lá, né? Completar o milagre. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus poderia completar o milagre com as suas próprias mãos. Ir lá e tirar as faixas, irmãos, que estavam em volta do rosto de Lázaro, em volta dos pés de Lázaro, provavelmente em volta das mãos de Lázaro, impedindo a sua visão, impedindo dele caminhar, impedindo dele se relacionar, dele ele abraçar. Todas aquelas faixas iriam impedir, aliás, Lázaro ter tudo isso, e Jesus podia fazer. Oh, aleluia. Mas ele deu uma ordem para alguém. Desliga ele, deixa ele ir. Oh, irmãos, e eu quero trazer duas lições aqui muito rapidamente nessa noite. Irmãos, se nessa noite Deus ele está dando essa ordem para todos nós que aqui estamos, vamos incluir toda a igreja. Aleluia, que você está dando essa ordem para mim e para você, que existem pessoas que já saíram, aleluia, da situação de morte espiritual, mas precisam ser desligadas. E sabe quem é a pessoa que Deus está dando a ordem nesta noite? É você, minha irmã. É você, meu irmão, que Jesus está dando a ordem nesta noite, que você está vendo que esse irmão não consegue caminhar, está vendo essa pessoa que não consegue se relacionar, está vendo essa pessoa que não consegue ter a visão, aleluia, correta das coisas de Deus. É você que Deus está dando a ordem nessa noite para mim, dizendo: ei, minha filha, vai lá, desliga ele, deixa ele ir. Irmãos, e a sua ação, ela vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, que você vai ver essa pessoa caminhando, essa pessoa marchando, essa pessoa, meus irmãos, tendo visão de Deus, essa pessoa sendo instrumento do Senhor. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, deixa eu dizer uma verdade muito triste: nós negligenciamos essa ordem.
Nós negligenciamos essa ordem. E sabe por quê? Porque estamos tão preocupados com o nosso umbigo que a gente não percebe que o nosso irmão precisa ser desligado. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com os nossos problemas, que nós não conseguimos perceber que o meu filho, que a minha filha, que a minha esposa, que o meu vizinho está envolto de faixas e precisa ser desligado, e eles não vão conseguir sozinhos. E essa ordem é para mim. Essa ordem é para mim. E aí nós oramos: Jesus, desliga, liberta. E às vezes Deus vai libertar essa pessoa através da sua ação. Oh, glória a Deus. Oh, irmão, não precisa muita coisa não, às vezes um abraço. Oh, glória a Deus, vai fazer essa pessoa ir. Lembra de Eutico? Paulo desceu e só abraçou aquele jovem e ele ressuscitou. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, essa ordem é para nós, essa ordem é para mim, para você. Desligar os Lázaros que já foram chamados para fora, para que eles caminhem, para que eles vão em direção àquilo que Deus estabeleceu para a vida dele, para a vida dela. Aleluia, essa ordem, ela é para mim e para você, para que nós alcancemos aquilo que Deus reservou para nós. Fique de pé em nome de Jesus. E outra lição, na visão do Lázaro. Lázaro já havia ressuscitado. E quando aquelas pessoas foram desligar, Lázaro não ficou questionando. Lázaro não ficou arredio, assim, não acredito. Aí é conjectura minha, tá, irmão? Isso não está no texto, não. Com certeza, Lázaro não ficou fazendo como muitas vezes eu faço. Isso não mete na minha vida, não. Deixa que eu me viro sozinho. Lázaro permitiu que aquelas pessoas o desligassem, porque ele sabia que não ia conseguir sozinho. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você que está aqui nesta noite, você que está nos assistindo. Deus levantou pessoas para te ajudar, para te desligar. Mas você precisa se permitir ser desligado. Você precisa se permitir ser desligado. Reflita numa coisa, há coisas na sua vida e na minha que nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Nós não vamos conseguir vencer sozinhos. E aí Deus está levantando pessoas, Deus está usando pessoas para te desligar, para nos desligar, para, tirar essas faixas, para que nós possamos caminhar, tirar as faixas dos nossos pés. Tirar a faixa dos nossos olhos para que a gente possa compreender, para que a gente possa enxergar, aliás, aquilo que Deus tem para nós. E às vezes Deus está usando alguém, às vezes até de forma dura, te confrontando, porque é uma faixa que está nos nossos olhos. Às vezes, pastor Manuel, não estou conseguindo perceber, mas uma faixa está nos meus olhos. Aí o Senhor vem e fala assim: pastor Robson, deixa eu tirar essa faixa. Não, assim tá bom. Deixa eu ficar dessa forma, deixa eu assim. E aí eu vou tomar essa atitude, eu vou continuar sem enxergar aquilo que Deus tem para mim. Eu vou continuar sem enxergar a realidade da vida. Vou continuar sem enxergar aquilo que Deus tem para minha vida. Então nessa noite, ei Lázaro, deixa as pessoas tirar essa faixa que está nos seus olhos. Deixa essas pessoas que Deus te levantou, pessoas que te amam, pessoas que se preocupam com você, tirar essas faixas que estão nas suas mãos, que impede você de se relacionar, impede você de fazer tantas coisas, trabalhar, de ser feliz, de adorar até. Geralmente a gente adora de mãos levantadas. E como é que adora com as mãos enfaixadas? Não dá. Ei, Lázaro, deixa essa pessoa tirar essas faixas dos seus pés. Está impedindo de você caminhar, de você andar, de você correr em direção àquilo que Deus preparou para você. E é algo lindo. É
glorioso. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Deixa eu dizer outra coisa aqui. Jesus, ele não vai fazer. Às vezes nós ficamos na expectativa, meu amigo presbítero Warley, que algo sobrenatural, um anjo desça do céu sobre os carros e faça isso. E não é. São pessoas, são amigos que estão à sua volta, as pessoas que te amam que vai fazer isso. E aí às vezes nós resistimos a essa pessoa que apareceu na sua vida ordenado por Jesus. Oh, aleluia. Quem ordenou essa pessoa a te ajudar, minha irmã, foi Jesus. Oh, aleluia. Foi o Espírito Santo que foi lá, moveu o coração dela, moveu o coração dele, falou assim, vai lá. Desliga ele, deixa ele ir. Oh, aleluia. Mas aí às vezes nós rechaçamos essa ajuda, nós desprezamos essa ajuda, nós não valorizamos essa ajuda. É alguém ordenado por Jesus, que veio especificamente, oh aleluia, para tirar as minhas faixas, para que eu possa ir. Feche seus olhos nesta noite, eu quero orar com você. Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Deus, diante desta palavra que o Senhor enviou para nós, eu peço ao Senhor, meu Deus, ajuda-nos a compreender, Senhor, aquilo que o Senhor está nos ensinando, neste processo que estamos atravessando, estamos vivendo. Processos esses muitas vezes dolorosos, difíceis, Senhor. Processos, ó Pai amado, angustiantes até. Senhor, mas ajuda-nos a compreender que o Senhor está e sempre estará no controle absoluto de todas as coisas. Que o Senhor sempre estará na direção de todas as coisas. Ajuda-nos a compreender, Senhor, e a entender e a valorizar, ó Pai, as ordens que o Senhor tem nos dado para que algo extraordinário e sobrenatural aconteça nas nossas vidas. Mas principalmente, Senhor, as pessoas que o Senhor tem ordenado, levantado, inspirado, direcionado para as nossas vidas, para nos ajudar a nos desligar, a tirar as faixas que estão nos nossos pés, as faixas que estão nas nossas mãos, as faixas que estão nos nossos rostos, ó Deus amado, para impedindo de seguir na trajetória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Pai, ajuda-nos a compreender isso, Senhor. E ajuda-nos também, Senhor, a sermos essas pessoas, ó Deus, a obedecermos essa ordem do Senhor para desligarmos. Há muitas pessoas que estão nessa situação, que estão, Senhor Deus, ainda ligadas. Senhor, nos ajuda, ó Pai amado, para que possamos, ó Pai, estar em comunhão e ajudar uns aos outros, para a glória do Teu nome. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe de uma forma especial. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, pode se assentar. Nós estamos caminhando para o término. Lembrando, irmãos, que amanhã, prossegue a nossa campanha, nosso culto de libertação, campanha Vivendo o Impossível através